Nas primeiras décadas do século XIX, viajar pelo país é uma experiência demorada e arriscada. O território é servido por uma parca e muito deteriorada rede viária, e os persistentes conflitos e tumultos tornam extremamente perigosas as deslocações. Existe um serviço de transporte de passageiros, correio e mercadorias entre Lisboa e Coimbra, a chamada Malaposta, mas só este percurso demora cerca de 40 horas a concluir. Em 1822, José da Silva Carvalho, ministro e secretário de Estado dos Negócios da Justiça, relata ao Soberano Congresso: a corrupção dos costumes, fruto da ociosidade, do luxo que não provém da indústria e da pobreza do país, funesta consequência de um e outro, tem-se generalizado espantosamente. Atualmente se acha o reino de Portugal infestado de bandoleiros e salteadores que em grandes companhias divagam pelo seu território. Achando os delinquentes facilidade em cometer crimes nas províncias, por elas se demoram enquanto não são perseguidos, ou não possuem grandes somas ou efeitos, que trazem depois para a capital. Aqui acham velha coito e guarida segura, e se dão a novos crimes. O primeiro banco do continente, o Banco de Lisboa, que mais tarde se transformará no Banco de Portugal, toma medidas para manter a salvo os seus valores. Precisamente neste ano de 1822, quando se prepara para receber os primeiros fundos, é solicitada ao governo uma guarda de oficial subalterno com a força de 20 soldados, a fim de guardar o banco. Uns anos mais tarde, em 1830, quando é necessário enviar para o Porto a primeira remessa de papel-moeda, o Banco de Lisboa pede uma escolta de cavalaria para acompanhar. O dinheiro segue em 2 caixotes fechados, lacrados com o sinete do banco e encapados. Ao oficial subalterno é recomendada prudência. O senhor comandante terá cuidado em levar sempre a sua força reunida, a maior vigilância nos lugares desertos e porá sempre as vedetas precisas nos sítios em que pernoitar, a fim de evitar qualquer inesperada surpresa de salteadores. Mas, em 1888, o banco, agora Banco de Portugal, deixa de ser um estabelecimento como os outros e as exigências aumentam. Ao abrigo de um contrato assinado com o governo, o Banco de Portugal passa a ser banqueiro do Estado e Caixa Geral do Tesouro. Tal significa que, além de receber depósitos, emprestar dinheiro e desempenhar outras funções comerciais, fica incumbido de pagar em todo o país, por conta do Estado, vencimentos e outras responsabilidades. Para o efeito, tem de estabelecer agências ou caixas filiais em todas as capitais de distrito e ilhas adjacentes. Com o objetivo de dotar as suas agências dos fundos necessários, o Banco de Portugal celebra um contrato com a Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses. Nesse contrato, compromete-se a transportar de comboio todos os valores destinados a localidades servidas pela companhia. E assim acontece. Durante mais de 70 anos, as notas e outros valores são distribuídos pelo país através da ferrovia. A Companhia dos Caminhos de Ferro trata diretamente das remessas com valor declarado. Os fundos enviados sem valor declarado, a modalidade de transporte mais frequente, são acompanhados por funcionários do Banco de Portugal. Estes fundos seguem nas carreiras normais do comboio sempre durante o dia. Primeiro vão em compartimentos reservados de primeira classe, mas a partir de 1953 seguem também nas carruagens de salão e nas automotoras sob responsabilidade total do banco. Por estes anos, a ponte sobre o Rio Tejo ainda não foi construída. Por isso, quando se destinam às agências do Sul, os fundos seguem de barco entre Lisboa e o Barreiro e depois são transbordados para a ferrovia. Em 1959, o banco leva pelos caminhos de ferro uma quantia que, a preços de 2026, equivalerá a 400 milhões de euros. Com tanto dinheiro em circulação, os problemas de eficiência e de segurança tornam-se cada vez mais preocupantes. Em 1960, o Banco de Portugal contacta o Ministério do Interior e parte dos valores passa a ser movimentada pela caminhonagem da Guarda Nacional Republicana. Mais tarde, a GNR passa a usar para o efeito caminhões do próprio banco. Para a Madeira e para os Açores, os fundos seguem por encomenda postal, ao cuidado dos correios, telégrafos e telefones. Só que na década de 70, os correios comunicam ao banco que tencionam restringir as condições de transporte.
o banco procura outras soluções. Contacta a Junta Nacional da Marinha Mercante e a Empresa Insulana de Navegação para perceber se é viável transportar o dinheiro em navios. Mas os custos são elevados e existem constrangimentos à movimentação da carga. Considera-se então o transporte por via aérea. Só que o recurso à aviação comercial é caro e os voos militares têm exigências que não se coadunam com a natureza do transporte, prevendo, por exemplo, que serão aceites sem objeção quaisquer medidas relacionadas com a segurança em voo que o comandante do avião entenda por bem tomar, como, por exemplo, o alijamento de toda a carga do avião em pleno mar. Por isso, em 1974, o banco compra um avião, um bimotor com turbohélice, que entra ao serviço em 1975. Durante algum tempo, o avião faz o transporte numerário para o continente e para as ilhas. Mas, com o surgimento de alternativas de transporte aéreo mais baratas, o banco decide vendê-lo. É o que acaba por acontecer em 1981. Um Banco com História é uma série especial do BDP Podcast dedicada aos 180 anos do Banco de Portugal. É uma série em 10 episódios que pode ouvir nas plataformas habituais.